Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Estamos no intervalo do alimento diário com esse livro, As Aparições do Deus da Glória. Senhor Jesus, estamos na primeira semana ainda, né? Estamos lendo o primeiro e o segundo capítulo desse livro. Senhor Jesus, mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal, né? A sua bênção é importante aqui e o YouTube vai percebendo. Conforme tem mais like, ele vai indicando para outras pessoas, né? E o mais importante é que você, né, busque o Senhor, ore ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender, né, que aquilo que Deus quer transmitir para você especificamente, né, Senhor Jesus. Também para que o Senhor te revele pessoas, para que você pregue o Evangelho, né, para que você compartilhe aqui os vídeos do canal, que você compartilhe essa palavra, que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos ler da página 24, o subtítulo Acesso à Árvore da Vida, até a página 28, o subtítulo Reverência e Adoração a Deus. Senhor Jesus, para ler com oração, temos aqui Romanos, capítulo 1, versículo 16. Senhor Jesus, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de exercitar o seu espírito invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. Senhor Jesus, o subtítulo, Acesso à Árvore da Vida. Ó Senhor Jesus, com a queda, o homem foi expulso do jardim, e o acesso à árvore da vida foi fechado por Deus. Em Gênesis 3 está registrado: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor Jesus, os querubins representam a glória de Deus, a espada representa a justiça de Deus, e o refugio da espada representa a santidade de Deus. Todo esse aparato divino era para guardar o caminho de acesso à árvore da vida, devido à queda do homem. Portanto, o homem, a partir de então, teria de atender às exigências de glória, justiça e santidade para voltar à presença de Deus, representada pela árvore da vida que estava no jardim do Éden. Senhor Jesus. Logo no capítulo 1 de Romanos, Paulo revelou que a saída do homem era o Evangelho de Deus. Deus designou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para fazer esse árduo trabalho de reabrir o caminho para o homem ter acesso novamente à árvore da vida. Ele é o próprio Evangelho de Deus, as boas novas, as boas notícias do Senhor para o homem. E esse Cristo maravilhoso não veio do nada, ele tem uma origem. Como Filho de Deus, ele veio de Deus, e como homem, ele é descendente de Davi. Senhor Jesus, como homem, Cristo cumpriu o que lhe foi designado pelo Pai. Ele não só morreu na cruz pelos nossos pecados e delitos, o que já é algo grandioso, mas teve um viver humano irrepreensível. Hoje temos a nossa inteira disposição, a humanidade perfeita de Jesus, conforme a descrição do apóstolo Paulo, especialmente em sua carta aos Filipenses. Ali temos a menção da terna misericórdia de Cristo, o esplêndido de Cristo, os sentimentos mais puros e profundos que provém de suas entranhas. Jesus, em sua humanidade, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Para hoje, mesmo sendo nós de difícil relacionamento humano,
podermos receber misericórdia e achar graça em ocasião oportuna. Quando cremos no Evangelho de Deus, é a rica vida de Cristo que recebemos. Era esse Evangelho que Paulo desejava levar também a seus compatriotas, que ainda estavam vivendo sob o jugo da lei, em vez de viver pela fé em Cristo Jesus, Senhor Jesus. Subtítulo: A manifestação de Deus. Em Romanos 1, ainda lemos: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho foi, primeiramente, oferecido aos judeus. Como houve rejeição, uma porta foi aberta aos gentios. Ó Senhor Jesus! O Evangelho de Deus é acessível a todas as pessoas, indistintamente pela fé. Não há outro requisito, além dela, para se receber a salvação. Basta confessar Jesus como Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo, Senhor Jesus. Ao sermos salvos, a vida divina entrou em nós. E não somente isso, Deus continuará salvando a nossa alma e, por fim, salvará o nosso corpo mortal, Senhor Jesus. Mais adiante, ainda no capítulo 1 de Romanos, Paulo retrata a situação triste da humanidade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ao longo das civilizações, desde a antiguidade, Deus incessantemente se revelou ao homem, até mesmo por meio de sua criação, Senhor Jesus. Acaso é possível viver na terra e afirmar que não há Deus? Todo dia o sol nasce e temos a lua com as suas fases, água potável, entre outros itens da criação divina. Por exemplo, o ar que respiramos gratuitamente a todo instante. Imagine se houvesse um dosador de oxigênio, limitando seu uso pelas criaturas. Como viveríamos? Graças a Deus, que nos concede dia a dia essa riqueza em abundância. É possível dizer que não existe Deus? Não há Deus no controle de tudo? É impossível toda essa maravilha ser obra do acaso, Senhor Jesus. Assim, o apóstolo Paulo conclui: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus é manifesto na própria natureza. O homem tenta arrumar 1000 argumentos para pôr em dúvida a existência de Deus, mas, na verdade, os homens estão nulos em seus próprios raciocínios, obscurecidos por seu coração insensato, impedidos de ver e entender a vontade de Deus, Senhor Jesus. À parte de Deus, a sociedade fica vulnerável, sujeita a este mundo perverso, que infiltra todo tipo de perversidade nas famílias. O comércio, a indústria, o entretenimento, as redes sociais e todo o sistema mundano acabam por distrair o homem e ocupar o lugar de Deus em sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, seus filhos, Senhor Jesus. Subtítulo: Glorificar a Deus. A pergunta a ser feita é: quem glorifica a Deus? Na igreja, nós glorificamos a Deus. Não tenha receio de glorificar a Deus, nem de render-lhe graças. O homem, em geral, é ingrato, mas nós somos gratos a Deus por tudo. Esse Deus é maravilhoso, envia chuva e faz brilhar o sol sobre os bons e os maus, sobre justos e injustos. Em vez de murmurar, lamentar, reclamar, devemos simplesmente render graças a Deus no dia a dia, Senhor Jesus. Não sigamos o exemplo do povo de Israel, que era ingrato e murmurador. Não seja um reclamão. Se houvesse um medidor de reclamação instalado à nossa volta, provavelmente ao final do dia estaria abarrotado de queixas, reclamações, manifestações de contrariedade.
o dia está quente, está frio, a fila está grande, o trânsito não anda, o emprego não está bem, o chefe é chato, o vizinho é complicado, etc. Ainda assim, o Senhor tem misericórdia de nós e não nos fulmina. Imagina se dessemos graças a Deus em toda e qualquer situação. Muitos milagres aconteceriam em nossa vida. Você crê nisso? Ó Senhor Jesus! No capítulo 8 de Romanos, Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aquelas situações cotidianas que julgamos como problemas, situações indesejáveis, na verdade, são bênçãos de Deus disfarçadas. Deus quer aperfeiçoar, amadurecer e transformar seus filhos. Vamos reclamar menos e dar mais graças, Senhor Jesus. Quando eu era jovem, ocorreu uma situação muito difícil de ordem financeira na minha família. Eu tinha um carro do ano na época. Todo final de semana eu lavava e lustrava o veículo. Eu era muito apegado a ele. Por causa da falta de dinheiro, eu precisei vender o carro. Para piorar ainda mais a situação, a venda do veículo não quitava toda a dívida da família. O problema parecia ser insolúvel. Senhor Jesus, eu vivia naqueles dias em uma confusão de sentimentos. Por ser jovem, eu não entendia muito bem a situação. Estava afundado nesse problema. Mas um dia, lembro-me muito bem, eu estava no ônibus e o Senhor me falou: que tal parar de reclamar e dar graças a Deus? Deus tem uma coisa melhor para você. Mas eu disse: Senhor, como dar graças nessa situação? Como agradecer a Ti? Contudo, o Senhor não discute conosco. Senhor Jesus somente disse: dá graças. Comecei a dar graças a Deus. Fui inundado de um sentimento profundo de alegria e gratidão. E não parava de chorar. E isso dentro do ônibus e sentindo um pouco de vergonha. Não era um choro de tristeza, mas de alegria. Eu estava me libertando de um fardo e dando graças a Deus, Senhor Jesus. Independentemente do problema que nos aflige e pressiona, devemos aprender a dar graças a Deus de coração. E esse problema se tornará uma bênção. O mundo não dá graças a Deus, mas nós o glorificamos em toda e qualquer situação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Isso é verdade, quando você aprende a enxergar o Senhor nas situações, né? Parar de reclamar, né? E começar a buscar a vontade do Senhor, né? Quando o seu foco muda, né? A situação em si, né? Ela muda. Então a gente precisa aprender, né? A olhar para o Senhor, né? Senhor Jesus. Estava vendo esses dias, né, até um vídeo que o irmão me mandou, né, ele me mandou um testemunho, né, que ele estava fazendo um treinamento de moto, né, e aí tinha que ficar circulando ali, né, fazendo várias voltas, e aí depois de terminadas as voltas ele tinha que pegar com a moto que estava inclinada vindo para cá e virar para o outro lado. E aí toda vez que ele ia fazer isso ele acabava desequilibrando, botava o pé no chão e era reprovado, né, aí tinha que fazer novamente. Aí o instrutor falou para ele: olha, o seu problema está no seu foco. Quando você está circulando, você está focado ali no lado de dentro, no centro, ali onde você está girando. Só que você vai sair para lá, você tem que olhar para a saída. Se você olhar ali para aquele centro ali onde você está circulando, que não é o lugar para onde você quer ir, você não vai conseguir sair. Né? E aí ele foi e praticou isso. Né? Ao invés de ele ficar olhando ali, ele olhava ali quando estava fazendo ali, né, a manobra, mas aí quando ele ia sair, o que ele fazia? Ele olhava para a saída. Quando ele olhava para a saída, pronto, deu certo. Né? Aí ele conseguiu, né, equilibrar a moto e sair. Apesar da moto estar inclinada para um lado, ele olhando para o outro lado, né? Assim, no nosso jeito de pensar, peraí, eu estou inclinado para cá, olhando para lá, eu vou cair. Né? Mas não, por ele estar focado justamente na saída ali, o que o instrutor explicou, ele conseguia pegar a moto, né, inclinar o corpo para o outro lado e fazer a saída ali sem desequilibrar. Nesse Senhor Jesus, né? E ele deu essa lição, né? Quando a gente está muito focado no problema, a única coisa que a gente vai fazer é murmurar, nesse Senhor Jesus. Mas a gente precisa olhar para a saída, olhar para Cristo, né? Ó Senhor Jesus, né? É isso que o Senhor está mostrando para nós desde o início, né? O homem pecou ali, o homem errou, foi induzido por Satanás, né? A interpretar mal a palavra de Deus. Isso continua até os dias de hoje, né?
Ó Senhor Jesus, o inimigo está sempre procurando dar uma má interpretação, falar uma mentira, né? Colocar algo ali misturado com a palavra, né? Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa aprender a comer a palavra sem fermento, né? O fermento ele deixa a palavra mais fácil de digerir, mas faz mal para o estômago, né? Senhor Jesus. Mas, né, se você vai comer um pão asmo, um pão sem fermento, você tem que mastigar melhor, né? Então você precisa deglutir melhor, então você vai é muito mais saudável, né, Senhor Jesus, mas requer um pouco mais de tempo, então não dá pra gente chegar e fazer as coisas rapidinho, né, ó Senhor Jesus, né, algumas pessoas já perguntaram, poxa, por que você não faz uns videozinhos curtos aí de 2, 3 minutos? Não compensa, né, eu ficar gastando, né, tempo para fazer 2, 3 minutos de vídeo para colocar no YouTube, o YouTube nem promove esse tipo de vídeo, né, vídeo curtinho. E se você vai tocar na palavra com 2, 3 minutos, não dá tempo de você falar nada. Então vai ser algo superficial. De superficialidade, o mundo já está cheio, o nosso viver já está cheio. Que a gente precisa de uma palavra profunda, né? Por isso que eu, não só que estou compartilhando aqui algo que eu ganhei, minha experiência, mas também estou lendo o livro. Eu prefiro fazer um vídeo um pouco mais longo, mas realmente que vai conter experiência, vai conter algo que realmente possa ser útil, que possa ajudar as pessoas a se aprofundar na palavra. Assim como eu tenho sido ajudado, né, por produzir os vídeos aqui, né, compartilhando, né, desfrutando o Senhor, né, Senhor Jesus. Aqui o Senhor me dá mais clareza, me ajuda a desfrutar mais, né, e espero também que alcance as pessoas certas, né? Ó Senhor Jesus, eu tenho orado para que as pessoas que sejam alcançadas pelo vídeo possam ganhar algo do Senhor, possam realmente se tornar mais íntimos de Deus. Ó Senhor Jesus, né, o homem desde o início, né, ele já teve o problema ali, já foi enganado, né, já caiu, e o Senhor teve que fechar o acesso. Né, então até hoje é da mesma forma, né, o acesso, né, à palavra de Deus está fechado ali. Mas hoje nós podemos cumprir, né, as exigências de Deus, os requisitos de Deus em Cristo. Então, né, hoje não é qualquer pessoa de qualquer jeito que vai ver a Deus. Então por isso muitas pessoas ficam dando desculpas, né, dizendo que Deus não existe, isso e aquilo, porque elas não querem pagar o preço. Não querem cumprir, né, a exigência de Deus, não querem fazer as coisas do seu próprio jeito, né, e Deus tem que engolir e pronto, acabou. Mas não é isso que Deus quer. Deus ele quer nos dar uma mudança de vida, né, mudar, né, a nossa humanidade, mudar a nossa essência, nos dar o padrão de Cristo, né, que foi um padrão elevadíssimo. Né, por isso que ele guardou ali o caminho da árvore da vida. Né, o homem não podia chegar de qualquer jeito, precisava cumprir, né, a glória, a justiça, né, e a santidade de Deus. Né, e tudo isso hoje nós cumprimos por meio de Cristo. Por isso que Paulo revela aqui, né, revela para nós que a saída para nós, a saída para cada homem é o Evangelho de Deus. Né? Deus designou seu próprio Filho Jesus Cristo para fazer esse árduo trabalho de reabrir o caminho para o homem, né, para ter acesso novamente à árvore da vida. Né? O próprio Senhor, né, o próprio Evangelho, né? Ele é o Evangelho de Deus, né? A boa nova. Então hoje nós temos essa boa notícia, né, que nós temos Jesus, né, Senhor Jesus, para poder nos colocar de novo, né, de volta, né, no caminho da árvore da vida. Ó Senhor Jesus. Né, e o próprio Senhor veio, né, ele não só cumpriu o que foi designado, né, mas ele também, né, ele não só ele, né, foi ali, né, pelos nossos pecados, morreu na cruz, né, que já é algo, né, como tocou aqui, já é algo grandioso, é algo maravilhoso, né, a morte de Jesus, tudo aquilo que ele fez, ele cumpriu, mas ele também teve um viver humano precioso, né, irrepreensível, né, Senhor Jesus. E ele deixou para nós essa humanidade à nossa inteira disposição, né, Senhor Jesus. A gente também pode ter essa humanidade elevada de Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Então como ele tocou, né, a gente precisa crer no Evangelho, receber esse Evangelho cada dia mais, né, a gente tocar mais profundamente na palavra, para que o próprio Senhor fale conosco, para que ele dispense para nós esses elementos divinos. Porque quando a gente recebe, quando a gente crê no Evangelho de Deus, é a rica vida de Cristo que nós estamos recebendo. Essa vida que não pecou, essa vida que cumpriu a vontade de Deus, que deixou essa humanidade perfeita à nossa disposição no Espírito. Né? Então não é só a questão da morte do Senhor, mas é muito mais pela sua vida. Hoje a vida de Deus, né, ela tá sendo dispensada para nós, né, desde que a gente cumpra a nossa parte. Né? Hoje o Evangelho de Deus, né, nos deu esse acesso, né, à árvore da vida, né, que representa o próprio Deus, a própria vida de Deus. Esse sempre foi o desejo do homem, esse sempre foi o desejo de Deus, que o homem comesse da árvore da vida, né, e recebesse esses elementos divinos.
né? Mas só quando veio Cristo, né? Ó Senhor Jesus, e aí sim, né, Deus pôde cumprir, né, aquilo que Ele desejava desde o início. Né? Então hoje o Evangelho de Deus nos mostra, né, que esse Evangelho é acessível a todas as pessoas pela fé, né, independente, né, da sua situação, da sua condição. Basta que você creia na palavra, se volte para a palavra. Né? Não tem outro requisito além da fé para você ser salvo. Né? Ó Senhor Jesus, basta confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, né? E crer que Deus ressuscitou dentre os mortos e você vai ser salvo. Né? Senhor Jesus. Né? Quando a gente é salvo, a vida divina ela entra em nós. Né? E não só isso, né? Ela vai continuar nos salvando, né? Salvando a nossa alma, né? Mudando as nossas características no nosso ser. Né? E por fim também vai salvar o nosso corpo. Né? Então não dá para a gente ficar, né, na desculpa das pessoas da sociedade, né, aí, né, dizendo que não existe Deus, né? Ó Senhor Jesus, com certeza, né, é impossível que tudo isso, né, acontecesse no nosso dia a dia, né, assim, sendo algo do acaso. Né? Mas a gente vê hoje, né, claramente que é o próprio Senhor. Por mais que o homem, né, arranje argumentos e fale isso e aquilo para pôr em dúvida a presença de Deus, nós hoje estamos vendo, né, a glória de Deus, né? Estamos experimentando, né, face a face, né, o que é o próprio Senhor. Né? E quando a gente precisa mais tocar na palavra de maneira mais profunda. Né? Se a gente ficar na superficialidade, assim como o mundo é, a gente vai ficar vulnerável, né, à perversidade do mundo, o sistema do mundo. Né? Senhor Jesus, tudo que está sendo feito é para distrair, né, para nos afastar do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente nos aproximar do Senhor e aprender, né, a glorificar a Deus, como Ele tocou. Né? É muito mais fácil a gente murmurar, lamentar, reclamar, né, Senhor Jesus. Mas a gente tem que aprender a dar graças a Deus, né, por tudo que nos acontece. Né? Quando você vê situações assim, poxa, comigo aconteceu isso, mas podia ser muito pior. Né? Quantas coisas a gente vê o Senhor nos livrar e coisas que o Senhor nos livra que a gente nem ao menos sabe. Né? Ó Senhor Jesus. Mas como Ele tocou, a gente tem que deixar de se reclamar, não ser como o povo de Israel. Né? O povo de Israel rejeitou o Senhor, né? Porque o negócio deles era murmurar, né? Era reclamar, nada estava bom, né, Senhor Jesus. E hoje, infelizmente, né, muitas pessoas têm pregado esse evangelho esquisito aí, né, que não é um evangelho. Né? Eu costumo brincar, eu falo que é o eu-evangelho, né, que é aquilo que é para beneficiar só a si mesmo. Deus tem que me dar isso, Deus tem que me dar aquilo, é a obrigação de Deus me dar. Né? Ó Senhor Jesus, como se a gente fosse criar as crianças, criar os filhos assim, né? Só dando coisas e o filho vive de qualquer jeito. Claro que não, tem que ser educado, tem que ser disciplinado, né, Senhor Jesus. E Deus também, né? Se nós que somos carnais sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Né? Mas Ele também vai nos disciplinar, vai nos ensinar. Então a gente tem que parar de reclamar, né? Reclamar das coisas, né? Tudo está ruim, tudo a gente está insatisfeito. Né? Tudo a gente quer de mão beijada, Deus tem que me dar isso, Deus tem que me dar aquilo, reclama com Deus. Ó Senhor Jesus, mas tem que aprender a ser grato, né? Graças ao Senhor não nos tem faltado nada. O Senhor tem feito até mesmo, né, sobejar para a gente poder cooperar com a obra dele, né? Cooperar com os irmãos. Ó Senhor Jesus, como o irmão tocou aqui, né? Tudo que Deus faz conosco tem um propósito. Né? Ele não faz as coisas conosco à toa, né? Senhor Jesus, o ser humano ele faz as coisas com o outro por simples maldade, né? Ele não está nem aí para o outro, mas Deus não é assim, né? Senhor Jesus, né? Ele sempre quer nos beneficiar, então a gente precisa, né, aprender a olhar as situações, como o irmão tocou aqui, né, como bênção disfarçada. Né? A gente precisa aprender a, diante das situações, nos achegar a Ele, porque Ele quer nos amadurecer, Ele quer nos transformar, então a gente precisa aprender a reclamar menos e dar mais graça. Né, nos aproximar mais da vontade de Deus, como ele citou aqui a situação dele, né? Ele tinha um carro ali, e aí vai ter que vender seu carro, ele é muito apegado ao carro ali, mesmo uma contragosto, acabou vendendo. Ele falou, poxa, vou vender e não vai adiantar de nada, porque não vai quitar a dívida, então ele preferia continuar com o carro dele. Mas ele obedeceu, né? Ali a questão da família ali, vendeu o carro, e depois ficou triste, né? Foi orar ali ao Senhor, buscar o Senhor, o Senhor falou, dá graça. Né? Poxa, ainda pode andar de ônibus, né? Ainda tá bom, por isso se nesse carro tivesse que andar a pé, né? Ó Senhor, mas até o Senhor nos sustenta, né? Então aí ele ficou ali reclamando com Deus, Senhor, como é que eu vou te dar graça? Como é que eu vou te agradecer? Só está acontecendo coisa ruim, que negócio é esse? Mas Deus não fica discutindo conosco,
né, Senhor Jesus, Deus não é assim, né, o Senhor ele falou, ó, dá graças. Aí quando você para, né, ouve o Senhor e obedece, como ele tocou, né, foi libertado de algo que estava pesando no coração dele. Ó Senhor Jesus, se a gente aprender a dar graça, a gente vai largar todo esse peso, né, que o mundo, que as situações colocam sobre nós, Senhor Jesus, e aí sim a gente vai perceber a bênção de Deus. É isso que quer nos mostrar, não vamos desapegar das reclamações, vamos nos apegar ao Senhor, né, dando graça, percebendo que Ele vai sempre nos beneficiar em toda e qualquer situação. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.